O evangelho que não confronta, não transforma. Então, já deixa aí transformação já nos comentários. O evangelho que não confronta, não tem transformação. Não transforma. Você quer viver de aparência, de fachada, auto-engano, ou você realmente quer viver vida plena com Jesus, mas que realmente seja transformação? Então, preste atenção. Muitas pessoas estão presas nas igrejas, no evangelho que hoje é só mensagem, que são pessoas que estão presas porque as mensagens são doces. São mensagens que são, sabe, saborosas, de você vai vencer, você vai conquistar, você vai prosperar, vai ser um ano abençoado, vai ser um ano de vitória. Eu falo também. Eu também profetizo. Mas paga o preço. Corta a ligação com o pecado. Segue a cruz. Evangelho sem cruz não é evangelho. Renuncia. Toma a cruz. Negue a si mesmo e siga Jesus. Você está disposto a isso? Por palavra que só traz consolo, cria dependências e não discípulos. Hoje tem muitas pessoas que só querem receber bênçãos, mas não querem compromisso. Querem promessas, mas não querem pagar o preço. Querem vitórias, mas não querem passar pelo caminho do deserto. Evangelho foi transformado hoje em em terapia. Olha só, Jesus confrontava antes de consolar. Sem confronto não há arrependimento. O profeta Jeremias disse assim, Jeremias 6,14. Jeremias 6,14, é a bênção do dia. Você quer o seu dia de hoje abençoado? Então, entenda sobre isso. Que isso é forte e poderoso para mudar a sua vida. 6,14. Jeremias disse assim: e curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Curam superficialmente. Quantas pessoas vivendo uma fé superficial, de engodo, de engano, de teoria, de fachada, de auto-engano. Curam superficialmente. Cura superficial. Mentira. Mentira pura. Paz, 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 e quando não há paz. Vai ter paz. Jesus disse, eu vos deixo a minha paz. Vai ter paz quando você parar de viver no vitimismo. Quando você parar de ter maus olhos. Quando você parar de guardar mágoa. Quando você parar de adorar outros deuses. Aí vai ter paz. Quando você entregar sua vida para Jesus de verdade. Quem nunca é confrontado, nunca muda. Agora, quem gosta de ser confrontado? Eu? Ninguém. Nem eu, nem você. Mas a verdade que liberta. E esse confronto é com amor. Porque não é para te punir. Deus, quando confronta a gente, a palavra de Deus confronta a gente. Por isso que muita gente não quer viver a Bíblia. Por quê? Porque ela contraria a nossa vontade. Mas é um confronto com amor. Porque a vontade de Deus para a gente é boa, perfeita e agradável. O amor dele por nós, ele pagou esse preço. Então, eu aceito ser confrontado. Deixa aí nos comentários. Você já colocou transformação? Então, deixa aí nos comentários. Eu aceito ser confrontado. Porque a partir do momento que você aceita isso, você passa a pensar, usar sua inteligência. Aí já não é emoção. Aí já é razão. Fé inteligente, não fé emocional. Fé é verdade. Eu vejo defeito nisso, naquilo, mas eu não estou vendo o meu defeito. Você quer tirar o arqueiro do irmão a trave dos olhos do seu irmão, mas não vê o arqueiro que tem no seu. Então é óbvio que quando você for enfrentar as lutas lá fora, você não vai ter base, você não vai ter resistência, porque você não tem profundidade, você é raso na palavra. Você não está imergido, você não está
submergido, você não está rendido. Você não sujeitou a palavra. Entenda sobre isso. Salomão, em Provérbios 27, versículos 5 e 6, ele disse assim, 27, versículos 5 e 6. Melhor é a repreensão franca, olha só, melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. O que Judas fez lá com Jesus? Lascou-lhe um beijo. Traidor. Leais são as feridas feitas pelo amigo. Meu Deus do céu. Quer dizer, quem fala a verdade está confrontando o sistema, está confrontando a pessoa, porque principalmente falar a verdade para quem é responsável, né? Para quem é o chefe, vamos dizer assim, ou para quem é o líder. Mas o líder que é líder, o chefe não aceita ser confrontado. O chefe manda embora. Mas o líder, ele tem a autocapacidade de reconhecer que ele errou. E ele tem a autocapacidade de chegar e falar, olha, me perdoa e vamos seguir em frente. Você faz parte disso aqui. Você é importante pra gente. Mas não é para depois armar uma cilada, uma arapuca e jogar a pessoa num saco de cobra. Como eu já vi isso, né? Não, você faz parte da nossa família, você faz parte, você é nosso, e depois joga a pessoa num saco de cobra. Eu já vi isso aí. Eu já vi isso. O sistema religioso faz isso com as pessoas. Não, você é nosso. Você é nosso. Você é nosso. E depois joga a pessoa pro saco de cobra. Mas ela esquece que tem um que é juiz lá em cima, né? Tem um que está olhando tudo. Mas aí, o que foi jogado dentro do saco de cobra? Ficou com mágoa? Quer vingança? Então também é pior do que aquele que lhe fez o mal. Se você está nessa situação e você quer vingança, então você também não é de Deus. Então você está sendo enganado. Seu espírito está desalinhado. Como que as promessas vão se cumprir? Toca o sino, compartilha isso, deixa o seu like. Isso é libertador, é para o seu bem. É para a sua história mudar. É para a sua vida mudar. É para você realmente sair da vida de derrota, de fracasso e começar a ter uma vida nova. Quem ama, confronta. Quem manipula, massageia. Quem ama, confronta. Quem ama de verdade, confronta. Jesus foi duro com os religiosos e manso com o povo. Confronto é prova de amor. Quer dizer, não é porque Jesus bateu nos religiosos que ele não tinha amor por ele, mas ele queria que eles se libertassem do farisaísmo, da dissimulação deles. Jesus queria que eles se libertassem do engano que eles estavam vivendo, mas não para destruí-los, porque Jesus queria salvá-los. Agora, quando a pessoa vem confrontar para querer destruir a outra pessoa, aí é maldade. Vem querer confrontar para querer humilhar, para querer realmente jogar a pessoa no chão, fazer injustiça, aí é errado. Consolo sem confronto é engano. Eu rejeito o evangelho confortável, mas eu quero transformação real. Deixa aí nos comentários. Eu quero transformação real. Toca o sino, deixa o seu like e olha, isso é libertador, transformador. A religião evita o confronto para não perder poder. A religião, ela evita confronto para não perder o poder. E hoje tem muito sistema religioso que já se rendeu aos governantes políticos por causa de ter favorecimento para a denominação, para a igreja deles.
já se corromperam. Já se venderam ao sistema, já se venderam à corrupção por causa do poder. Então, não quer confronto, não quer viver a verdade, não quer pagar o preço, não quer ser perseguido pela verdade de Jesus. Então é óbvio que é manter um status aqui na terra, mas e no céu? E no reino? E no reino? A aceitação do confronto pode ser transformador, pode ser libertador, pode ser regenerador para quem crê. Confronto gera pessoas livres. Entende sobre isso? Gera pessoas livres. Sistemas preferem pessoas dependentes. Verdade custa controle. A verdade custa o controle. Então, isso é algo assim que realmente as pessoas não querem e muitas vezes não aceitam. Não aceitam. Por quê? Porque realmente é difícil para quem quer se manter por cima aqui na terra e não está preocupado com o reino celestial. Não está preocupado com a salvação. Jesus, em Mateus 23, 13, no confronto dele com os religiosos, foi duro o debate. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais e nem deixais entrar os que estão entrando. Então, veja que Jesus foi taxativo. Por quê? Porque eles enganavam a si mesmos, enganavam o povo, não entravam e não queriam deixar os outros entrarem. O religioso é assim. Ele atrapalha a vida dele e atrapalha a vida dos outros. O religioso, ele não deixa, ele não entra e não quer deixar os outros entrar. Então isso é algo realmente que precisa entender. A espiritualidade que não confronta não tem transformação. E você quer vencer mesmo? Quer viver debaixo de unção, de bênção, de promessa? Confronta você, dizendo: eu vou mudar, eu vou parar com isso, de ser fofoqueiro, de ser mentiroso, eu vou parar de desejar o mal para as pessoas, de ver uma pessoa vencendo e ficar com inveja dela porque ela venceu. Tem gente que tem irmão que não gosta de ver o outro irmão vencendo. Tem igreja que tem inveja da outra igreja que está crescendo. Tem irmão que tem ciúmes. Tem igreja que tem ciúmes. E ele quer prender aquele irmão ali naquele sistema, naquela igreja, e não quer que o irmão vá na outra igreja de jeito nenhum. Ele não aceita. E ainda até pune. Tem igreja que se vê lá que tem igreja que o controle é tão grande que controla as redes sociais de todo mundo. Aí se vê que o irmão lá está seguindo fulano da outra igreja, eles atacam e chamam. Ó, por que você está seguindo fulano? Ó, por que você está curtindo a vida de fulano? Por que você comentou aquilo? Isso não é igreja. Isso é ditadura. Isso é um sistema. Eu sei que bater de frente com um sistema religioso é pesado. Mas Paulo disse: o evangelho que eu recebi de Deus não foi segundo dos homens, foi por revelação do Espírito. Porque o sistema é assim, eles não querem, não aceitam ver o crescimento da outra igreja. Eles querem que o irmão fique ali. Eles querem prender, não querem perder o irmão, principalmente o irmão que o dízimo dele é grande. Principalmente que a oferta, a semente do irmão é grande. Então,
Não é esse o evangelho que Jesus ensinou. Não é isso que Jesus ensinou. Não é isso que Jesus ensinou. Não é isso que Jesus ensinou. O que Jesus ensinou é que nós temos que amá-lo, servi-lo. A gente é livre. Nós não recebemos o Espírito para viver na escravidão. Agora, é libertação e liberdade. Não libertinagem para você viver no pecado, na orgia, na safadeza, na podridão, na mediocridade desse mundo, na sujeira desse mundo. Entenda sobre isso. Vamos orar? Então eu quero te abençoar. Eu estou falando isso para você porque eu quero que você olhe de frente para o diabo. Quando o diabo vir querer bater de frente com você, ele vai ter que ver e falar assim, olha, não posso fazer mais nada com ele. Porque não é diabo. O diabo é fraco. É a nossa maneira de viver, o nosso posicionamento, são as nossas posturas que nos arrebentam muitas vezes. E as nossas atitudes, é lei da semeadura. Se o diabo partir para cima de você, ele tem que ver que em você, que você é humano, mas ele tem que saber que você é de Cristo. Ele tem que saber que você não é de igreja, que você é do reino. E aí ele vai falar assim, ó, esse aí foi lavado e remido no sangue. Eu não estou falando isso para prejudicar. Não estou falando isso. Eu estou falando para trazer alerta, para trazer esclarecimento, entendimento, para que você entenda e você não tenha medo. Não tenha medo. Deus te chamou para a liberdade, não para ser escravo de sistema religioso, de igreja, de ninguém. E nem escravo da sua própria carne, do seu próprio medo. Vamos orar. Meu Deus, que hoje o dia dessa pessoa seja super abençoado. Meu Deus, que ela seja próspera. Quando o diabo partir para cima dela, o diabo não vai ter mais vez. Sabe por quê, meu Deus? Porque essa pessoa agora, ela tem uma fé definida. Ela não é Maria vai com as outras. Ela é inteligente. Ela é humilde. Ela tem comunhão. Ela não é rasa. Ela não vive de migalhas. Ela não vive só de bênçãos, de profecias, de promessas. Ela vive realmente do servir e do temor a Deus. Que ela ama. Então seja curado, seja liberto, seja abençoado, seja próspero, tenha os seus caminhos abertos, tenha reino, tenha vitória, tenha paz, tenha conquista, tenha a grandeza de Deus sobre a sua vida, tenha o poder de Deus sobre a sua casa, tenha a glória de Deus sobre a sua vida, tenha a majestade de Deus sobre você. Em nome de Jesus, eu declaro bem, seja curado, seja livre, seu dia hoje seja produtivo, seja de reino, seja de grandeza e seja de bênçãos. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe. Vamos em frente.